tranquilo aqui, mas vamos botar um pouco de pimenta nessa Tá. história, porque tem uma galera aí, né, inclusive alguém já até mandou mensagem para mim, na verdade Moisés nem existiu. Eu nem leio. Então, Nem eu queria falar sobre isso. Existem comprovações históricas, existem documentos onde ele aparece, como que o que a gente sabe na história sobre Moisés? A maior prova são as escrituras sagradas. Sim, mas... Um registro inconfiscável. Quando você começa a estudar a Torá, quando você começa a estudar as escrituras sagradas, você chega na conclusão que é impossível desses textos maravilhosos serem escritos por um ser humano. Ela é divina, ela é extraordinária. Hoje você consegue, através de algoritmos, extrair códigos de passagens da Torá Sim. que previam acontecimentos futuros desde aquela geração. Moshe nunca estudou zoologia e ele afirmou que só existem 4 seres vivos que só possuem um sinal de kashrut. Porque para o animal ser kasher ele tem que ser ruminante e ter casco fendido. Só 4 que possuem só um sinal. Por exemplo, o porco tem casco fendido, mas não é ruminante. Moisés afirmou quais são os 4. Como é que ele já tinha transitado pelos 4 cantos do mundo? Quer dizer, existem uma série de provas de dentro das escrituras sagradas que legitimam esse texto como um texto divino. E esse mesmo texto, que legitimado como um texto divino, impossível de ser escrito por um ser humano, e quando você estuda mais a fundo, você também se apaixona e o prazer é inigualável, igual o rei Davi escreve, experimentem ta'amu ureu kitov Hashem. Experimentem e verão como é doce se aproximar de Deus através do estudo, através do limud da Torá, do estudo da Torá. Você chega na conclusão de que tudo que está escrito nessa obra é verdade. Automaticamente, os seus protagonistas também. E o homem que se transformou no maior de todos os mestres, o maior de todos os profetas, o homem mais humilde da face da terra, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso professor, o nosso grande mentor, ele faz parte dessa obra. Então a existência dele é incontestável. Então, é claro que toda essa apresentação de natureza teológica, Sim. de afirmação, né, de fé, né, anima mim bemuná, né, a gente acredita de fato. Agora a gente conversa com o pessoal, Vilela, veja bem, se a gente for aqui honesto e for ver muita gente da antiguidade, você pode dizer que não tem essa comprovação. pessoa nunca existiu. Tá? Então, por exemplo, uma coisa, eu estava no Museu de Israel e a coisa que me chamou a atenção pela primeira vez, o famoso Herodes, que era o Herodes o Grande. O cara é responsável por metade das coisas que você... Até o próprio espaço lá do templo, Sim, né, a reforma. Era do Herodes o Grande. Não havia nenhuma prova definitiva da existência dele. Foi aparecer faz pouco tempo. Até que acharam lá, digamos assim, a garrafa de vinho do indivíduo. Então, o que a gente quer dizer? Primeira coisa, nem todo mundo da antiguidade você tem uma prova concreta da existência dessa pessoa, porque, primeiro, pela distância, nós temos 1.000, 2.000, 3.000, no caso de Moisés, mais de 3.000 anos. Segundo, Moisés não era o faraó, não tem um palácio de Moisés. Então é claro que você não vai ter evidências. Mas existem evidências das 10 pragas no Egito. Não, sim. Papiros. Papiro de Puver. Exatamente. Por exemplo. Você tem Beni Hassan. Exatamente. Tem várias estão coisas. nos museus. Aí, se você usar esse critério, você apaga 90% da história humana. Então o que acontece? Você que aqui no século XXI, do alto da sua sabedoria, diz, olha, isso não existiu, a pergunta é, quem é você para dizer isso? O Tuti, como a gente iria provar daqui 200 anos que ele existiu? O Tuti só se some esse podcast aqui. Se ele se tornasse um torcedor do Santos, quem sabe ele teria alguma porque chance. são pouquíssimos, né? Se a vida dele se a vida dele se transformar numa história, ele será imortal. Verdade. Então faça algo de significativo, que lá na frente vão se lembrar das suas obras e você se transformará numa pessoa eterna, que deixou um legado, Tuti. Uma lenda permanente. Exatamente. Mas eu Então, entendi mas isso. aí Se a gente for colocar nessa barra, quanto mais você vai pro passado... Então, mas veja só. Olha só, duas coisas importantes aqui. Então, às vezes eu converso com pessoas de postura, e eles têm liberdade de pensar, de sentir como bem entenderem, totalmente cética. Mas veja, não tem sentido, no mundo antigo, escrever é algo muito difícil. É algo caríssimo. Você tem um documento, e o pessoal vai dizer, esse documento foi feito muito tempo depois, não dá para você comprovar. Você vai no Museu de Israel, que você foi comigo lá, Sim. Você tem a bênção arônica. Essa bênção arônica é de 600 anos de Cristo. Exatamente. Você tem lá mesuzot, filim, filactérios de milhares de anos atrás. Os judeus ficaram separados até 1948
até eles regressarem para sua terra-mãe. Quase 20 séculos. Quando se reencontraram, o mesmo tefilim, a mesma mezuzá, a mesma Torá, nada se perdeu. Isso mostra que a revelação inicial foi tão grandiosa que isso penetrou e persuadiu e fez com que um povo abraçasse essa lei como uma segunda natureza. Então é uma questão de fé. Os manuscritos do Mar Morto mostram. Sim, também os 2000 pergaminhos do Mar anos Morto. depois, você tem o texto A gente foi lá no lugar, né? Você tem lá um texto da Massorética. Mas poderia ter acontecido tanta coisa para eles não sobreviverem, né? Então, mas Por isso que é uma questão de fé. Você não tem paralelo para isso. Uma questão de fé, mas hoje a arqueologia consegue comprovar os episódios bíblicos. Mas não é, a nossa fé não depende disso. Não, é verdade, mas vamos conversar. Mas existem. Vamos conversar com os sujeitos sem fé. Mas existem. Para quem não tem fé, O que acontece? Existe. A questão é a seguinte, não faz sentido você imaginar que o indivíduo que provoca uma revolução social, cultural, religiosa, que transforma a vida desse povo, e isso tem influência no Antigo Oriente Próximo e se torna um patrimônio mundial, nunca existiu, isso é loucura. E até hoje o seu nome, entendeu? É um nome que os pais dão para os seus filhos, então, para prestigiá-los. Moshe? E você pode até dizer, não, olha, esse texto aqui parece que ele não houve passou outro por um processo editorial, houve alguma coisa aqui que mas assim, é muito a essência não tem como você inventar, né? Negar. E tem outro elemento. Como é que você sabe que um documento ele passa por um processo que a gente pode falar de falseabilidade? Como é que você analisa isso? O que é isso? Você olha para o que o texto está dizendo lá. Então, por exemplo, ele menciona uma realidade geográfica que não está presente. Ele menciona um negócio que não tem nada a ver com aquela. Então você olha e fala, puxa, esse documento só pode ter sido inventado lá na frente. É como se eu chegasse e falasse assim, ó, Cabral chegou aqui no Brasil, desceu com todo mundo e foram tomar um café na Avenida Paulista. Exato. Como assim? Não tem Avenida Paulista. Portanto, é errado. Então você tem elementos, né? E a questão, tudo bem, a gente não vai forçar ninguém a dizer nada. Mas a Escritura Sagrada é um documento antigo, atestado. Sim. E a única coisa que você tem da antiguidade que reflete é esse documento. A pergunta é, em quem você vai dar maior credibilidade? Num documento que se estabilizou dentro da sociedade inicial, dentro do contexto do Israel Antigo, se tornou um patrimônio da cultura mundial, ou no indivíduo que nasceu há 30 anos atrás e acha que ele é the king of the black cocaine, ele quer negar para não e também não, ele quer negar para se justificar. Ele não quer se comprometer com nada, então ele não pode aceitar que existe uma força maior que vai determinar para ele o que é certo e o que é errado. Porque se foi um ser humano que escreveu, ele escreve, eu apago, ele tem razão. Mas a partir do momento que você começa a se aprofundar e você, com clareza, entende que é uma obra divina extraordinária, eu começo o Seder de Pessah, à noite do jantar de Pessah, da festa de Pessah, assim, estou celebrando o Seder hoje porque o meu pai celebrou. E o meu pai celebrava porque o meu avô celebrou. E o meu avô celebrou o Seder de Pessah porque o meu bisavô celebrou. E quando começaram a celebrar o Seder de Pessah, se não, pela liderança de Moisés, quando o povo judeu saiu do Egito, que foi o primeiro Pessah da história da humanidade. Então, o que ele está falando racionalmente é uma argumentação válida. A gente inverte o processo, né? Diz assim pro cara, como é que você prova que não é verdade? Você escolhe dizer que não é. Você pode até dizer, olha, não tem uma prova concreta material. Mas você não pode também falar, eu tenho certeza que não existiu. Tá cheio de gente na antiga Pérsia, no Egito, na Mesopotâmia. Por exemplo, um caso interessante ligado à tradição neotestamentária. Até 1961, o pessoal falou, não existe Pilatos. Isso é uma invenção. Aí acharam, lá em Cesareia, a placa com o nome dele, e acharam também um anel com o nome dele. Então, muita coisa que está na Torá, no Tanar, esses dias eles acharam, sabe o que? O selo do Ezequias. E a moeda de Aspasianos também foi encontrada. Pois é. Que doideira. Entendeu? Com a palavra Judéia capta. Isso aí da época do Adriano, né? 1135, no tempo de Bar Korva. Então você vai vendo, né? E você sabe, né? Você sabe que o Museu de Israel tem 500 mil de peças. Só o Museu de Israel. Tem coisa lá que tá guardada há 10, 20 anos. O pessoal não teve nem tempo de abrir, de mexer. Ali não é cada enxadada uma minhoca, é cada enxadada um achado. Então, assim... Cada pedacinho de terra em Israel é uma história... Tem muita coisa ainda para se achar. São anos de história, exato, milhares de anos de história. E eu quero até botar fogo aqui na coisa, na minha opinião,
muita gente de Israel, até pelos aparelhos sofisticados, eles sabem que tem muita coisa e vai esperar um momento certo. Que isso sabe, vai mas não pode aparecer. mexer, né? Porque tem coisa ali, meu amigo, que vai trazer. Mas saiu. A terra de Israel já foi visitada por você, Vilão? Já. Sim, eu que levei o homem. Fui lá com ele e o Rodrigo é. Silva. E fui depois, um mês depois da guerra que começou com o Hamas, eu fui lá também. Morei lá visitar 12 os anos. locais. 12 anos. E